Ali naquele terreiro de terra batida, o homem que criou 5 filhos sozinho olhava para a mulher que o abandonou há 15 anos. Ela estava de joelhos, chorando, implorando perdão. Mas Ricardo só disse: "Tu me conhece? Eu sou o pai e a mãe desses meninos. Tu és só uma estranha que quer entrar na nossa história." E virou as costas, deixando ela ali prostrada, pagando por todo o mal que fez. Meu povo, vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração. É sobre um homem chamado Ricardo, cabra trabalhador dos bons, que morava numa casinha simples lá no interior, numa terra onde o sol esquenta mais que fogareiro de lenha. Ricardo era desses homens de palavra, entende? Todo dia ele saía cedo que nem galo cantando, para trabalhar na construção da cidade vizinha. Deixava a mulher Camila cuidando dos 5 filhos pequenos. Oxente, 5. Era uma menada doida. Miguel, de 7 anos, Sofia, de 5, os gêmeos Pedro e Paulo, de 2 aninhos, que nem sabiam falar direito ainda, e o bebê João, de 8 meses, pequenininho que só. A casa era humilde, mas tinha amor. Sabe como é? As paredes, de tijolo cru, o chão de cimento queimado bem lisinhos, um fogão a lenha que a mãe de Ricardo tinha deixado de herança. Camila ficava ali, supostamente cuidando da criançada, mas o que Ricardo não sabia, coitado do cabra, é que ela já estava com o coração virando para outro lado. Naquela sexta-feira fadada, Ricardo voltou do serviço mais cedo que de costume. O patrão tinha dispensado o pessoal porque ia chover, e pelo jeito das nuvens escuras se ajuntando no céu, ia ser daquelas chuvas brabas mesmo. Ele vinha satisfeito, pensando em passar a tarde com os meninos, talvez fazer uma canjica que eles adoravam. Mas quando chegou no terreiro da casa, uma coisa estranha apertou o peito dele. Tava quieto demais, sabe? Silêncio que nem de cemitério. Cadê os gritos dos meninos? Cadê o choro do bebê? Cadê a conversa de Camila? "Camila!" gritou ele, empurrando a porta da frente. Nada. "Meninos!" Silêncio total. Foi aí que algo estranho chamou a atenção dele. No chão da sala tinha uma folha de papel, uma carta. Ricardo pegou com as mãos tremendo. E, meu Deus do céu, quando leu aquelas palavras, foi como se um raio tivesse caído bem em cima da cabeça dele. Ricardo, tava escrito numa letra apressada: "Eu encontrei o amor verdadeiro. Não aguento mais ser mãe. Diego é o home da minha vida. Cuida deles. Camila." O mundo virou de cabeça para baixo naquele instante, meu povo. Ricardo leu, releu, não estava acreditando. Diego? O compadre Diego? O cabra que era como um irmão para ele? Foi aí que ouviu um barulhinho vindo do quarto. Entrou correndo e o que viu partiu o coração. Os 5 filhos estavam todos espremidos numa cama, chorando baixinho. Miguel, o mais velho, tentava acalmar os pequenos. Sofia perguntava baixinho: "Papai, cadê mamãe?" E o bebê João, tadinho, chorava de fome, procurando o peito da mãe que não estava mais ali. Naquele momento, meu povo, Ricardo entendeu a realidade crua. Ele estava sozinho com 5 crianças pequenas. A mulher que ele amava, que ele sustentava, que ele respeitava, tinha fugido com o melhor amigo dele, deixando os próprios filhos como se fossem cachorros abandonados na estrada. Mas aí, veja só o que aconteceu. Antes de continuarmos essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos começar essa história emocionante. Meu povo, se vocês acharam que o sofrimento de Ricardo tinha acabado na descoberta da carta, se preparem para o que vem agora. Aquela primeira noite foi um inferno que nem o capeta conhece. Ricardo olhou para os 5 filhos ali na cama, todos chorando, e uma coisa quebrou dentro do peito dele. Não era só o coração, era a alma inteira se despedaçando. Mas o homem tinha que ser forte, né? Tinha 5 bocas para alimentar, 5 corpos para cuidar, 5 futuros para salvar. "Tá tudo bem, meus amores", mentiu ele, a voz saindo rouca. "Papai tá aqui com vocês." O bebê João chorava de fome, tadinho. Camila sempre dava o peito e agora? Ricardo nunca tinha feito uma mamadeira na vida. Foi pra cozinha mexendo nos armários que nem doido. Achou uma lata de leite em pó vencida há 2 meses. Era o que tinha. Ferveu água no fogareiro, misturou o leite e quando deu pro pequeno, o menino rejeitou, cuspindo tudo. Mais choro. "Papi, eu tô com fome", disse Sofia com aquela voz de quem não entende nada do que está acontecendo. Fome. 5 crianças com fome e Ricardo sem saber nem por onde começar.
Foi olhar na geladeira. O que viu quase fez ele desabar ali mesmo. Um prato de feijão azedo, 2 bananas murchas, um resto de rapadura. Camila sempre fazia as compras, sempre cozinhava. Ricardo só trabalhava e entregava o dinheiro. Os gêmeos Pedro e Paulo fizeram cocô na fralda. E o cheiro tomou conta da casa. Ricardo nunca tinha trocado uma fralda sequer. Pegou os meninos, botou numa toalha no chão e quando tentou limpar, eles se mexiam tanto que sujaram mais ainda. As fraldas tinham acabado. Só restavam 3 na gaveta. Miguel, chamou ele pro filho mais velho. Tu fica olhando os pequenos enquanto eu vou no mercadinho. Mas quando chegou lá, descobriu que Camila tinha levado todo o dinheiro das compras da semana. Na carteira de Ricardo só tinha R$15, o dinheiro da passagem para segunda-feira. Comprou leite, pão e banana. Era o que dava. Quando voltou para casa, a situação tinha piorado. Sofia tinha vomitado, os gêmeos choravam que só Miguel estava tentando fazer o bebê parar de gritar e a casa parecia uma zona de guerra. Ricardo sentou no meio daquele caos e pela primeira vez na vida chorou na frente dos filhos. Por que mamãe foi embora, papi? Perguntou Sofia, limpando as lágrimas do pai com a mãozinha pequena. Como explicar traição para uma criança de 5 anos? Como falar de abandono para quem nem sabe amarrar o sapato direito? Ela foi viajar, amor. Mas papai tá aqui. Sempre vou tá. A noite foi um pesadelo. O bebê acordava de meia em meia hora chorando. Os gêmeos fizeram xixi na cama. Sofia teve pesadelo e gritou por mamãe. Miguel não conseguia dormir, preocupado com tudo. Ricardo não pregou o olho. Ficou sentado numa cadeira velha, com João no colo, balançando o menino e orando para Deus dar força. A cada barulho na rua, seu coração disparava. Será que era Camila voltando? Será que ela tinha mudado de ideia? Mas não. A madrugada veio fria e com ela a confirmação cruel. Ele estava sozinho. Sozinho com 5 crianças pequenas. Sem dinheiro, sem saber cozinhar, trocar fralda, fazer mamadeira, pentear cabelo de menina. Quando o sol começou a nascer, Ricardo olhou para os filhos dormindo espremidos na cama de casal. Os únicos tesouros que Camila não tinha levado. E ali, naquele momento de dor pura, uma coisa nasceu dentro dele. Uma determinação que nem o próprio diabo conseguiria quebrar. Ela pode ter ido embora, sussurrou ele para os filhos adormecidos. Mas vocês nunca vão sentir falta de nada. Papai promete. Mas fazer essa promessa era uma coisa. Cumprir ela seria outra história bem diferente. Oxente, meu povo, se vocês pensaram que a coisa não podia piorar, se enganaram. Os dias que se seguiram foram uma provação que nem Jó passou. Ricardo acordou naquele sábado com os ossos doendo, de tanto dormir sentado na cadeira. O bebê João estava com febre, queimando que nem brasa. Os gêmeos tinham assado a cama de novo, e Sofia chorava porque queria tomar banho, mas não tinha ninguém para pentear o cabelo dela depois. Miguel, disse Ricardo para o menino, tu fica olhando eles enquanto eu levo João no posto de saúde. Mas aí veio o primeiro choque da realidade. O posto só abria segunda-feira. Era fim de semana, e o bebê ardendo em febre na madrugada fria. Ricardo correu na casa de Dona Maria, a vizinha idosa. Meu Deus do céu, Ricardo! Exclamou a véia quando viu o estado dos dois. Esse menino tá com febre alta. Vamos fazer compressa fria, rápido. Dona Maria, coitada, fez o que podia. Ensinou Ricardo a dar banho morno no bebê, fazer chá de camomila para baixar a febre. Mas quando ela perguntou cadê Camila, o homem não conseguiu falar. Só balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. Ela foi embora, Dona Maria. Me deixou só com os 5. A véia ficou de boca aberta. Na cidade pequena, todo mundo conhece. Todo mundo. E Camila sempre pareceu ser mãe dedicada. Quem diria que ia fazer uma coisa dessas? Filho, disse Dona Maria, tu não pode trabalhar fora deixando essas crianças sozinhas e não tem dinheiro para pagar babá. O que tu vai fazer? Essa pergunta martelou na cabeça de Ricardo o fim de semana inteiro. Segunda-feira chegou e ele não teve coragem de ir trabalhar. Como deixar 5 crianças pequenas sozinhas? Miguel, com 7 anos, tentando cuidar dos outros 4, ligou para o patrão. Seu Antônio, não posso ir hoje. Meus filhos estão doentes. Ricardo, tu já faltou. Sexta, se não vier hoje, vou ter que arranjar outro pedreiro. Preciso de mais uns dias, seu Antônio, por favor. Rapaz, serviço é serviço. Ou vem ou tá despedido.
Ricardo desligou o telefone e ali mesmo soube. Tinha perdido o emprego. O único sustento da família foi-se embora junto com a mulher. Crianças não entendiam nada. Sofia perguntava por que não podia ir para a escola. Os gêmeos choravam de fome. O leite tinha acabado e só restava farinha de mandioca para fazer mingau. Miguel, tadinho, tentava ajudar, mas era só um menino. Papi, disse Sofia no terceiro dia. Quando mamãe voltar, Ricardo se ajoelhou na altura da filha, segurou o rostinho dela entre as mãos calejadas. Minha filha, mamãe não vai voltar, mas papai tá aqui, sempre vou estar aqui com vocês. A menina começou a chorar. Mas eu quero mamãe, quero que ela penteie meu cabelo. Naquele momento, algo se retorceu no peito de Ricardo. Pegou o pente velho de Camila e tentou arrumar o cabelo embaraçado de Sofia. Machucou a menina sem querer, ela gritou e ele desistiu, deixando os cabelos como estavam. Na quinta-feira, a geladeira estava vazia. Ricardo contou as moedas que restavam. 3,50. Não dava nem para comprar 1 litro de leite. Foi então que teve que engolir o orgulho e bater na porta dos vizinhos. Dona Maria, a senhora não teria uns trocados emprestado? Só até eu me virar, eu juro que pago. A véia olhou para o homem que nunca tinha pedido nada a ninguém. Agora ali, humilhado, implorando por comida para os filhos. Sem falar nada, foi buscar 20 reais. Não é emprestado, Ricardo. É dado. E se quiser, posso ficar com as crianças quando tu for trabalhar. Dona Maria, eu perdi o emprego. Não tenho mais trabalho. Não tenho mais nada. Naquela noite, depois de dar o resto de mingau para as crianças, Ricardo saiu para o terreiro. Olhou para o céu estrelado e orou como nunca tinha orado na vida. Meu Deus, eu não estou pedindo para mim. Estou pedindo por eles. 5 inocentes que não merecem passar fome por causa da maldade da mãe. Me dê força, me dê um jeito, me dê uma saída. Foi aí que, mexendo nas coisas da mãe que tinha guardado num baú velho, achou uma receita escrita à mão. Pamonha da vó Neuzinha. E ali, meu povo, começou a nascer uma ideia que ia mudar. Tudo, meu povo. Aquela receita da pamonha da vó Neuzinha foi como um sinal dos céus. Ricardo ficou olhando para aquele papel amarelado, com a letra caprichada da mãe, e uma fagulha de esperança acendeu no peito dele. Mas a realidade era cruel. Para fazer pamonha, precisava de milho, açúcar, leite e manteiga, e Ricardo tinha 3,50 no bolso. Como é que ia comprar ingrediente? Foi aí que Dona Maria apareceu de novo, como um anjo da guarda. Ricardo, eu tenho umas espigas de milho no quintal da época da colheita. Tu quer? O homem quase chorou de alívio. Pegou as espigas, levou para casa e ali começou a primeira lida. Ralar milho na mão é trabalho brabo, meu povo. Os dedos de Ricardo ficaram em carne viva, mas ele não parou. Miguel ajudava separando os grãos. Sofia catava os dedinhos de milho que caíam no chão. O primeiro lote foi um desastre total. As pamonhas ficaram ressecas, sem gosto, parecendo massa de cimento. Ricardo provou uma e quase vomitou. Como ia? Vender aquilo? Não tá bom, papi, disse Sofia, sempre sincera. Eu sei, minha filha, mas papai vai aprender. E aprendeu na marra. Queimou 3 panelas, errou na medida do sal, deixou umas pamonhas cruas e outras queimadas. Mas não desistiu. A cada erro, mexia na receita, perguntava para as vizinhas, testava. De novo. Os vizinhos começaram a comentar. O Ricardo enlouqueceu de vez, fica aí fazendo pamonha o dia todo. Alguns riam pelas costas, outros tinham pena, mas ninguém comprava. A fome apertava cada dia mais. Os gêmeos Pedro e Paulo já estavam magrelinhos, as roupas frouxas nos corpinhos. O bebê João chorava mais que normal. O leite estava ralo, água com um punhadinho de farinha. Papi, minha barriga tá doendo, resmungou Sofia uma noite. Ricardo sabia que era fome, fome pura. Deu para a filha o último pedaço de rapadura que tinha em casa e ela dividiu com os irmãos. 5 crianças chupando um pedacinho de rapadura para enganar a fome. Naquela mesma noite, Ricardo não dormiu. Ficou ralando milho até de madrugada, determinado a fazer pamonhas que prestassem. Se não conseguisse, no outro dia os filhos iam dormir sem comer nada. No 15º dia tentando, finalmente saiu uma fornada decente. Ricardo provou e sentiu que tinha chegado perto do gosto que lembrava da infância. Embrulhou meia dúzia em folhas de bananeira e saiu para vender na rua. Pamonha fresquinha, pamonha doce, gritava ele.
mas a vergonha queimava mais que o sol do meio-dia. Um homem trabalhador igual ele, vendendo comida na rua como qualquer camelô, passou a manhã inteira andando e nada. As pessoas olhavam com desconfiança. Quem era aquele cabra que nunca tinha vendido nada na vida, agora oferecendo pamonha? Já era meio-dia quando Dona Irene, da farmácia, resolveu comprar uma por pena. Quanto é, Ricardo? 50 centavos, disse ele tremendo. Ela provou ali mesmo e os olhos brilharam. Oxente, essa pamonha tá boa, me dê mais 2. Vendeu 3 pamonhas, R$1,50. Ricardo correu pro mercadinho, comprou leite pro bebê e biscoito pro resto. Da tarde. Quando chegou em casa, Miguel perguntou: "Deu certo, pai?" "Deu certo, meu filho. Papai vendeu, mas uma andorinha só não faz verão, né?" No outro dia fez 2 dúzias, vendeu apenas 5. No terceiro dia, choveu e não vendeu nenhuma. A situação estava desesperadora. As crianças tinham emagrecido, tanto que as roupas pareciam fantasias. Sofia desmaiou na porta de casa. Estava sem comer desde a véspera. "Meu Deus", sussurrou Ricardo, carregando a filha para dentro. "Eu não tô conseguindo. Não tô dando conta." Foi aí que aconteceu algo que mudou a sorte deles. Seu João, o aposentado que morava na esquina, apareceu na porta. "Ricardo, ouvi dizer que tu tá fazendo pamonha. Posso provar uma?" Deu uma pamonha que sobrou para ele. Seu João mastigou devagar, pensativo. "Rapaz, essa pamonha tá boa mesmo. Lembra a da minha falecida mãe." Parou, olhou para o homem acabado, para as crianças, magrinhas na porta. "Tu quer uma sociedade?" "Como assim, seu João?" "Eu tenho uma pensiãozinha que me sobra todo mês. Tu tem o talento para fazer a pamonha. E essas crianças precisam comer. Que tal a gente trabalhar junto?" Ali, meu povo, nasceu a primeira esperança real depois de tanto penar. Meu povo, aquela sociedade com seu João foi como água no deserto. Mas a vida ainda não tinha terminado de testar Ricardo. A esperança estava ali, pequenininha, mas os problemas continuavam grandes que nem paredão. Seu João trouxe 200 reais da aposentadoria para começar o negócio. "Ricardo", disse o velho, "esse dinheiro é para comprar ingrediente e uma panela maior. Vamos fazer pamonha de verdade, para vender na feira do sábado." Ricardo quase beijou as mãos do homem. Com aquele dinheiro comprou um saco de fubá, açúcar, manteiga e uma panela de alumínio grande que cabia 2 dúzias de pamonha de uma vez. Mas aí veio o primeiro obstáculo. Onde fazer tanta pamonha? O fogãozinho de 2 bocas da casa não dava conta. Seu João teve uma ideia. "No meu quintal tem um fogão a lenha velho, vamos reformar ele." Passaram 3 dias reformando aquele fogão. Ricardo estava sem jeito com martelo e serrote. Sempre foi pedreiro, não marceneiro. Bateu o dedo umas 10 vezes, errou a medida da grelha, mas não desistiu. Os filhos ajudavam como podiam. Miguel catava lenha. Sofia varria os cavacos. Quando finalmente o fogão ficou pronto, fizeram a primeira fornada grande. 4 dúzias de pamonha. O trabalho era pesado, meu povo. Ralar milho para tanta pamonha deixava os braços doendo que nem surra. "Miguel", disse Ricardo pro filho, "tu vai ter que ajudar o papi mais." Sofia também. A família agora trabalha junto. O menino de 7 anos virou um homenzinho da noite pro dia. Acordava às 5 da manhã para ajudar a acender o fogão, carregava lenha, lavava a panela. Sofia, com seus 5 anos, embrulhava pamonha em folha de milho com aqueles dedinhos pequenos. Sábado chegou, o primeiro dia de feira. Ricardo acordou às 3 da madrugada, nervoso que nem noivo. Arrumou as pamonhas numa caixa de madeira emprestada, pegou um banquinho velho e foi para a feira. A feira era um mundo diferente. Feirantes gritando, compradores pechinchando, cheiro de peixe misturado com frutas. Ricardo montou sua banquinha num cantinho meio envergonhado e começou a gritar: "Pamonha doce! Pamonha fresquinha!" As primeiras horas foram duras. O pessoal passava, olhava, mas não comprava. Ricardo via os outros feirantes vendendo bem e uma angústia apertava o peito. E se não vender nada? E se o dinheiro do seu João for perdido? Foi aí que uma senhora de idade chegou perto. "Moço, essa pamonha é boa mesmo?" "É sim, minha senhora. Feita com amor para alimentar meus 5 filhos." Ela comprou 2, provou ali mesmo e gritou para o marido: "Antônio, vem cá, essa pamonha é igual à da minha sogra, que Deus a tenha." "Pronto, meu povo."
A partir dali, começou a formar fila na barraquinha. Vendeu todas as 4 dúzias antes das 10 da manhã. 48 horas de lucro. Dinheiro que Ricardo nunca pensou que ia ver de novo. Mas quando chegou em casa, animado para contar para os filhos, encontrou Sofia com febre alta, tremendo de frio. A menina tinha pego uma virose, coitadinha. Papai, tô doendo, lamentou ela, inchadinha de chorar. Ricardo sentiu o mundo desabar de novo. Com que dinheiro ia levar a filha no médico? O lucro da feira mal dava para comprar ingrediente para a semana. Seguinte, Dona Maria, sempre salvando, ensinou a fazer chá de boldo e compressa fria. Mas Sofia piorou durante a noite, delirando de febre, chamando pela mãe que não estava ali. Quero mamãe, chorava a menina. Cadê mamãe? Ricardo segurou a mão quente da filha e chorou quieto. Como explicar para uma criança doente que a mãe tinha escolhido um homem em vez dos próprios filhos? Na segunda-feira teve que faltar na feira para ficar com Sofia. Não vendeu nada. No banco a conta estava no vermelho. O dinheiro do aluguel, que já estava atrasado, virou uma dívida maior ainda. Seu Ricardo, disse o proprietário da casa, se não pagar até sexta, vai ter que sair. Despejo. Com 5 crianças pequenas, sendo que uma estava doente. Ricardo olhou em volta da casinha simples que era o único lar que os filhos conheciam e sentiu que estava afundando num poço sem fim. Seu João, implorou ele, preciso de mais uma ajuda. Sofia está doente, perdi 3 dias de venda. O aluguel está atrasado. O velho mexeu nos bolsos, pegou os últimos 50 reais que tinha. Ricardo, esse é o último dinheiro que posso emprestar. Depois disso, vamos ter que dar um jeito ou fechar o negócio. Naquela noite, Ricardo se ajoelhou no chão de terra batida do quintal, olhou para o céu e fez uma promessa que ecoou pela madrugada. Meu Deus, se o Senhor me der força para salvar esses filhos, eu juro que nunca mais vou pedir nada para ninguém. Vou ser forte o suficiente para ser pai e mãe deles, provedor e protetor. E como se o céu tivesse ouvido, na manhã seguinte aconteceu algo que ninguém esperava. Oxente, meu povo, se preparem para o que vou contar agora. Naquela terça-feira, quando Ricardo já estava perdendo as últimas esperanças, aconteceu uma coisa que parecia coisa do outro mundo. Sofia estava ainda de cama, fraquinha, mas a febre tinha baixado um pouquinho. Ricardo estava no quintal, tentando fazer uma fornada pequena de pamonha com o resto dos ingredientes, quando chegou um carro na frente da casa. Era um homem de terno, cabelo penteado com gel, relógio dourado no pulso. Parecia gente importante, daquelas que Ricardo só via na televisão. O senhor é Ricardo Santos? Perguntou o homem descendo do carro. Sou sim, senhor, respondeu Ricardo, limpando as mãos sujas de massa na camisa. Meu nome é Dr. Fernando. Sou advogado. Vim trazer uma notícia sobre Dona Neuzinha Santos, sua mãe. Ricardo sentiu o coração acelerar. Que história era essa? Sua mãe tinha morrido há 10 anos, nem herança deixou. Era pobre igual ele. Senhor Ricardo, sua mãe tinha uma parcela de terra no interior, registrada em cartório antigo. A prefeitura desapropriou o terreno para fazer uma rodovia. Por lei, o senhor tem direito à indenização. Quanto é a indenização? Perguntou Ricardo sem acreditar no que estava ouvindo. 8.500 senhor. Já descontados os impostos e honorários. Meu Deus do céu! Ricardo teve que se segurar na parede para não cair. 8.500. Era mais dinheiro do que ele. Tinha visto junto na vida inteira. Mas aí veio a desconfiança, né, meu povo? Coisa boa demais para ser verdade. Porque só agora, doutor? Minha mãe morreu faz 10 anos. A burocracia é lenta, senhor Ricardo, e nós tivemos dificuldade para localizar o senhor. Mas agora encontramos. Aqui estão os documentos. Ricardo mal sabia ler direito, mas reconheceu o nome da mãe nos papéis cheios de selo. Era verdade. Era real. O que preciso fazer para receber? Só assinar aqui e me dar uma conta bancária. Em 3 dias úteis, o dinheiro está na sua conta. Quando o advogado foi embora, Ricardo ficou parado no meio do terreiro segurando os papéis, sem conseguir acreditar. Sofia apareceu na porta, ainda fraquinha, mas já em pé. Papai, quem era aquele homem de terno? Minha filha, disse Ricardo, ajoelhando e abraçando a menina. Era um anjo que veio trazer a resposta das nossas orações. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Ficou fazendo conta na cabeça. Com 8.500, podia pagar o aluguel atrasado, comprar comida para mês inteiro, remédio para Sofia, roupas para os meninos.
E ainda sobrava dinheiro para investir no negócio da pamonha. Mas quando quinta-feira chegou e o dinheiro não caiu na conta, Ricardo começou a ficar nervoso. Sexta-feira, nada. Sábado foi no banco 3 vezes, nada. Na segunda-feira foi na cidade procurar o tal Dr. Fernando. O endereço que estava no cartão não existia. O telefone dava fora de área. Ricardo sentiu o mundo desabar de novo. Fui enganado, murmurou ele, andando pelas ruas da cidade como um zumbi. Fui enganado. Voltou para casa com o coração estilhaçado. Os filhos perguntaram do dinheiro e ele só conseguiu balançar a cabeça. Como explicar que o pai tinha sido passado para trás como um bobo qualquer? Pior que isso, na terça-feira, chegou o oficial de justiça com a ordem de despejo. 5 dias para sair da casa. Papai, onde a gente vai morar? Perguntou Miguel, vendo o pai ler o papel com as mãos tremendo. Ricardo olhou para os 5 filhos, todos magros, Sofia ainda pálida, da doença. Os gêmeos sem entender nada, o bebê João chorando no colo e sentiu que tinha falhado como pai. Não conseguiu proteger eles nem da fome, nem da doença, nem do despejo. Naquela mesma tarde teve que engolir o orgulho de novo e ir falar com o proprietário. Seu Manuel, me dê mais uma semana. Só uma semana, pelo amor de Deus? Ricardo, eu já dei muitas chances. Tu tá devendo 3 meses. Minha filha tá grávida, precisa da casa. Uma semana, seu Manuel. Uma semana e eu pago tudo. O homem ficou pensando, vendo o desespero de Ricardo. Tá bem, uma semana. Mas se não pagar, não tem conversa. Ricardo voltou para casa sabendo que tinha 7 dias para fazer um milagre. 7 dias para salvar os filhos da rua. Foi aí que seu João apareceu com uma ideia desesperada. Ricardo, e se a gente pegasse todo o dinheiro que restou e fizesse uma fornada gigante? Vender de casa em casa, de porta em porta, era arriscado demais. Se não vendesse, perdia tudo e os filhos iam parar na rua. Mas se vendesse... Vamos tentar, seu João. Não tenho mais nada a perder. E assim começou a semana mais desesperadora da vida de Ricardo. Meu povo, aquela semana foi a mais desesperadora que Ricardo já viveu. Com apenas 80 reais no bolso, últimos centavos que sobrou da venda anterior, ele e seu João compraram ingredientes para fazer 10 dúzias de pamonha. Era tudo ou nada. Se não der certo, disse Ricardo pro velho parceiro, meus filhos vão dormir na rua. Madrugada de quarta-feira, os dois começaram a produção, ralando milho até os dedos sangrarem, mexendo aquela massa pesada até os braços doerem que nem surra. Sofia e Miguel ajudavam embrulhando, mesmo estando ainda fraca da doença. Papai, a senhora lá da esquina disse que as crianças sem casa vão pro abrigo, sussurrou Miguel com medo na voz. E isso não vai acontecer, meu filho. Papai garante. Mas por dentro Ricardo estava morrendo de medo. Abrigo significava separar as crianças, talvez nunca mais ver eles juntos. Era o pior pesadelo que podia imaginar. Quando o sol nasceu, eles tinham 120 pamonhas prontas. Ricardo pegou 2 caixas grandes, botou tudo dentro e saiu para vender de porta em porta pela primeira vez na vida. A primeira rua foi um desastre. As pessoas olhavam com desconfiança para aquele cabra sujo, suado, vendendo comida na porta de casa. Não, obrigado. Não tô precisando. Já tomei café. 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde. Nada. Ricardo andou a cidade inteira, os pés doendo dentro das alpercatas furadas, o sol rachando a cabeça, e não vendeu nem uma pamonha sequer. Meu Deus, pensou ele sentado na calçada, exausto. Eu falhei. Falhei com meus filhos. Foi aí que uma menina pequena se aproximou. Tio, o que é isso? É pamonha, minha filha. Doce e gostoso. Minha avó adora pamonha. Vó! Gritou a menina. Uma véia saiu na porta. Viu Ricardo acabado ali na calçada e o coração dela amoleceu. Quanto é, meu filho? 50 centavos, minha senhora. Ela comprou 2, provou uma ali mesmo e os olhos brilharam. Menino, essa pamonha tá igual a que minha mãe fazia. Me venda mais 6. 4 reais. Ricardo guardou aquele dinheiro como se fosse ouro. Continuou andando. E a véia saiu gritando para as vizinhas. Gente, experimentem a pamonha desse moço. Tá uma delícia. A partir dali, o boca a boca começou a funcionar. Uma vizinha comprava, provava, chamava outra. Em 2 horas, Ricardo vendeu metade das pamonhas. Mas quando voltou para casa, encontrou uma cena que partiu o coração.
Os gêmeos Pedro e Paulo brincando de casinha com caixas de papelão. A gente está fazendo nossa casa nova, papai, disse Pedro, inocente. Para quando formos morar na rua, completou Paulo. Sofia explicou. Eles escutaram os vizinhos falando que a gente vai ser despejado. Eu disse que era mentira, mas Ricardo se ajoelhou no meio dos filhos, abraçou todos de uma vez e uma lágrima grossa desceu pelo rosto queimado de sol. Meus amores, vocês não vão morar na rua. Papai promete. Quinta-feira saiu de novo. Desta vez levou Sofia junto. A menina, mesmo fraquinha, tinha um jeito carinhoso que amolecia o coração das pessoas. Tio, ela dizia para os compradores, meu papai faz a pamonha mais gostosa do mundo. E a gente mora numa casinha pequena com 5 crianças. As mulheres derretiam, vendo aquela menina de 5 anos ajudando o pai. Venderam tudo antes do meio-dia. R$60 de lucro. Sexta-feira foi melhor ainda. Algumas pessoas já esperavam. Eles passar na rua. Seu Ricardo, guardei dinheiro para pamonha. Ricardo sentia que estava começando a criar uma clientela. Mas sábado de manhã, faltando apenas um dia para o prazo do despejo, Ricardo fez as contas. Tinha 180. O aluguel atrasado era 450. Não vai dar, suspirou ele, olhando para os filhos. Tomando café da manhã. Pão seco molhado no café aguado. Não vai dar. Naquele sábado à tarde, aconteceu algo que ninguém esperava. Camila apareceu na casa. Ela estava diferente, mais magra, com rugas novas ao redor dos olhos. Chegou num carro velho, desceu hesitante, como quem não sabia se devia estar ali. Ricardo chamou da porteira. Ele estava no quintal fazendo pamonha para o domingo, último dia antes do despejo. Quando virou e viu ela ali, o mundo parou. Os filhos correram para dentro de casa, assustados. Só Miguel ficou do lado do pai, protegendo. O que tu quer aqui, Camila? Perguntou Ricardo, a voz mais fria que gelo. Eu soube que vocês estão com dificuldade. Vim ver como estão as crianças. Agora tu quer saber das crianças? Depois de 6 meses? Depois que eles choraram noites inteiras perguntando cadê mamãe? Camila começou a chorar. Ricardo, eu errei. Diego me deixou. Perdi tudo. Quero voltar. Quero ajudar com as crianças. Ajudar? Ricardo riu sem alegria. Tu quer ajudar? Então some da minha vista. Desaparece para sempre. É a única ajuda que tu pode dar para os seus filhos. Não existir mais na vida deles. E ali, na frente da mulher que um dia amou, Ricardo descobriu que tinha se tornado um homem totalmente diferente. Meu povo, Camila ficou ali parada, chocada com a frieza de Ricardo. Ela que esperava encontrar o mesmo homem humilde, perdoador, que sempre cedia aos pedidos dela. Ricardo, por favor, insistiu ela. Eu tô arrependida. Diego me largou sem nada. Tô morando na casa de uma amiga, sem emprego, sem rumo. Preciso dos meus filhos. Teus filhos? Ricardo soltou uma gargalhada amarga. Tu abandonou eles, Camila. Abandonou. Eles choraram fome enquanto tu estava se divertindo com teu amante. Miguel segurou no braço do pai. Papai, quem é ela? É uma estranha, meu filho. Uma estranha que está indo embora agora mesmo. Camila tentou se aproximar da casa e Sofia espiou pela janela. A menina não reconheceu aquela mulher magra, acabada, tão diferente da mãe que lembrava. Sofia, minha filha, vem aqui com mamãe, chamou Camila, estendendo os braços. A menina se escondeu atrás da cortina com medo. Tu não é mamãe dela, disse Ricardo, plantando o corpo na frente da porta. Mamãe é quem fica acordada a noite toda quando eles têm febre, quem trabalha igual uma condenada para botar comida na mesa. Tu é só a mulher que pariu eles e saiu correndo. Camila caiu de joelhos no terreiro. Pelo amor de Deus, Ricardo, eu errei, reconheço, mas sou a mãe deles. Mãe? Ricardo explodiu, a voz ecoando pelo quintal. Mãe é quem ensina a caminhar, quem limpa o nariz, quem conta a história para dormir. Eu que sou pai e mãe deles, eu... Naquele momento, algo mudou no rosto de Ricardo. Não era mais o homem sofredor, humilhado. Era um guerreiro protegendo seus filhotes. Ricardo, implorou Camila. Você não entende. Eu estava perdida, confusa. Diego me prometeu uma vida melhor. E cadê essa vida melhor? Cadê o amor verdadeiro que ele prometeu? Te largou igual um trapo velho, né? E agora quer voltar pro segundo prato. Camila chorava convulsivamente. Eu posso ajudar financeiramente. Com que dinheiro, Camila? Tu tá na rua sem nada. E mesmo que tivesse, eu não quero nenhum centavo teu.
Eu vou criar meus filhos sozinho, como venho fazendo. Mas amanhã vocês vão ser despejados, disse ela desesperada. Eu soube pelos vizinhos. Deixa eu ajudar. Como tu soube? Ricardo parou, desconfiado. Eu venho passando aqui às vezes, de longe, vendo vocês. A revelação foi como um tapa na cara. Camila estava espionando, vendo o sofrimento dos filhos, e nunca fez nada. Tu viu meus filhos passando fome, sussurrou Ricardo. Viu eles magros, doentes e não fez nada. Eu tinha vergonha. Vergonha? Ricardo gritou tão alto que os vizinhos saíram para ver. Tu tinha vergonha de ajudar teus próprios filhos? Nesse momento, seu João apareceu vindo da feira. Viu a cena e entendeu tudo. Essa é a tal da mãe das crianças? Perguntou ele, olhando Camila com desprezo. Essa é a mulher que abandonou 5 crianças, respondeu Ricardo. Seu João cuspiu no chão. Mulher que abandona filho não é mulher. É aberração da natureza. Camila se levantou, tentando recuperar a dignidade. Ricardo, escute, eu tenho 300 dólares guardados. Posso dar para ajudar com o aluguel. 300 reais? Ricardo riu sem humor. Tu acha que teus filhos têm preço? Que tua traição pode ser perdoada com 300 miseráveis reais? Ele entrou em casa, pegou um copo d'água, voltou e jogou nos pés de Camila. Pronto, agora tu pode dizer que eu te dei alguma coisa. Água. É mais do que tu merece. Os vizinhos começaram a se juntar, cochichando. Todo mundo sabia da história, do abandono. Vá embora, Camila, disse Dona Maria aparecendo na cerca. Tu já fez mal o suficiente a essas crianças. O Ricardo é pai e mãe dos meninos, gritou outra vizinha. Tu não serve nem para dar comida para porco. Camila entrou no carro humilhada, mas antes de partir, gritou da janela. Ricardo, tu vai se arrepender. Esses filhos são meus também. Eram, respondeu ele frio. Eram teus até o dia que tu escolheu outro homem em vez deles. Quando o carro sumiu na poeira da estrada, Ricardo entrou em casa. As crianças estavam todas reunidas na sala, assustadas. Quem era aquela mulher, papai? Perguntou o bebê João, agora com quase 2 anos. Ninguém importante, meu amor. Era só uma pessoa confusa que se perdeu. Naquela noite, Ricardo fez algo que nunca tinha feito. Orou em voz alta, na frente dos filhos. Senhor, obrigado por me dar força para proteger estas crianças. Obrigado por me fazer pai e mãe ao mesmo tempo. E, por favor, me dê sucesso na venda de amanhã. É nossa última chance. Na manhã de domingo, último dia antes do despejo, Ricardo saiu com as pamonhas mais determinado que nunca. Não era mais o homem quebrado que Camila tinha deixado. Era um pai guerreiro. E aí, meu povo, aconteceu o primeiro milagre de verdade. Meu povo, aquele domingo amanheceu diferente. Ricardo acordou às 4 da madrugada, mas não de preocupação. Era de determinação pura. Olhou para os 5 filhos dormindo, apertados na cama, e sussurrou baixinho. Hoje é o dia. Hoje papai vai salvar vocês. Saiu de casa com 2 caixas, cheias de pamonha. Mais de 150 unidades que ele e seu João tinham feito na madrugada. As mãos estavam calejadas de tanto ralar milho, os olhos vermelhos de tanto ficar acordado, mas o coração estava firme que nem rocha. A primeira rua da manhã foi na parte rica da cidade, lugar onde Ricardo nunca tinha pisado antes. Casas grandes, muradas, carros importados na garagem. Ele se sentiu pequeno ali, mas lembrou dos filhos e bateu na primeira porta. Bom dia, dona. Pamonha fresquinha, feita na hora. A mulher que atendeu olhou para o homem sujo, suado, e fez cara feia. Não quero. E não volte mais aqui. Segunda casa, terceira, quarta. Todas negativas. Não temos interesse. Já tomamos café. Não abrimos porta para estranhos. Ricardo estava começando a desanimar quando chegou numa casa onde uma empregada abriu a portão. Pamonha? Ela perguntou interessada. Adoro pamonha, mas não posso comprar sem perguntar para a patroa. Foi buscar a dona da casa, uma senhora elegante de uns 60 anos. Meu jovem, quanto custa? 50 centavos, minha senhora. Ela examinou a pamonha, cheirou. Parece bem feita, me dê uma para provar. A mulher provou ali mesmo, mastigou devagar e os olhos brilharam. Meu Deus, essa pamonha é igualzinha à que minha avó fazia no interior. De onde é essa receita? Da minha mãe, minha senhora. Ela aprendeu com a avó dela. Quantas você tem aí? Umas 150, senhora. Eu quero todas. Ricardo quase desmaiou. Todas eram R$ 75 de uma vez só. Meu filho,
Eu vou dar uma festa amanhã para o meu neto que volta de viagem. Essa pamonha vai ser perfeita para o café da tarde, mas preciso que você traga mais umas 200 amanhã cedo. 200 eram R$100 a mais. Ricardo mal conseguia falar de emoção. Você consegue sim, minha senhora. Que horas? 8 da manhã em ponto. E olhe, vou indicar você para as minhas amigas. Elas adoram doces caseiros. Ricardo voltou para casa correndo, o coração batendo descompassado. Entrou gritando: Seu João, vendemos tudo, tudo! Os filhos correram para o pai. Sofia perguntou: Papai, e o aluguel? Paguei, minha filha, paguei e ainda sobrou dinheiro. As crianças gritaram de alegria. Miguel chorou de alívio. Os gêmeos dançaram pelo quintal. O bebê João bateu palmas sem entender, mas feliz por ver todo mundo sorrindo. Naquela tardinha, Ricardo foi na casa do proprietário com o dinheiro na mão. 450 contadinhos. Aqui está o aluguel, seu Manuel. Os 3 meses e mais o atual. O homem ficou surpreso. Ricardo, pensei que tu não ia conseguir. Consegui sim, senhor. E agora vou pagar sempre em dia. Quando voltou para casa, fez algo que nunca tinha feito. Comprou carne, arroz, feijão, legumes. Uma compra grande de verdade. As crianças ajudaram a carregar as sacolas, animados. Sofia, disse ele para a filha, amanhã tu vai voltar para a escola, Miguel também. Acabou o tempo de vocês ficarem em casa por falta de dinheiro. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família jantou com fartura. Carne ensopada, arroz branco, feijão temperado, salada. As crianças comeram até não poder mais. Papai, disse Pedro, um dos gêmeos, minha barriga está redondinha. Ricardo sorriu vendo os filhos com as barriguinhas cheias, os rostos menos magros, os olhos brilhando de satisfação. Madrugada de segunda-feira, ele e seu João começaram a produção das 200 pamonhas para a festa. Trabalharam que nem loucos, mas felizes. Era a primeira encomenda grande da vida. Às 8 em ponto, Ricardo chegou na casa da senhora rica com as pamonhas caprichadas. Ela recebeu tudo, provou uma e sorriu. Perfeito. Aqui está o dinheiro, R$100. E olhe, minha comadre quer encomendar umas pamonhas para quarta-feira, umas 50. Dia após dia, a clientela crescia, boca a boca funcionando. As senhoras ricas descobriram que aquele homem humilde fazia pamonhas melhores que qualquer confeitaria da cidade. Em 2 semanas, Ricardo estava vendendo 300 pamonhas por semana. O movimento era tanto que teve que contratar Dona Maria para ajudar a embalar. Ricardo, disse seu João um dia, tu precisa de um ponto fixo. Essa casa não comporta tanta produção. Era verdade. O quintal virou uma pequena fábrica. Panelas. Por todo lado, sacos de milho, açúcar, manteiga. Foi então que o dono do mercadinho da esquina fez uma proposta. Ricardo, que tal alugar aquela sala ao lado do meu mercado? Tu monta tua pamonharia ali, e eu indico você para os meus clientes. A sala custava $100 por mês. Era caro, mas Ricardo tinha dinheiro guardado agora. Topou na hora. Em 1 mês, a pamonharia do Ricardo estava funcionando. Uma plaquinha simples. Na porta, 2 mesas, um balcão. Nada luxuoso, mas limpo e organizado. As crianças ajudavam depois da escola. Sofia virando uma pequena vendedora, Miguel organizando o estoque, os gêmeos lavando panelas. Era uma família trabalhando junta. 3 meses depois, Ricardo olhou em volta e mal acreditou. Tinha uma empresa pequena, mas próspera. 5 funcionários, contando com Dona Maria e seu João. Clientela fixa, encomendas agendadas. À noite, quando fechava a pamonharia, caminhava até a casa nova que tinha alugado. Maior, com 3 quartos, quintal espaçoso, e sentia o peito cheio de orgulho. Meus filhos, dizia ele no jantar, papai prometeu que vocês nunca iam passar necessidade de novo, e papai está cumprindo. Sofia, agora com 6 anos, abraçava o pai. Papai, tu é o melhor pai do mundo. E a melhor mãe também, completou Miguel, provocando risada de todos. Mas, meu povo, a vida de Ricardo ia dar uma volta que ninguém esperava. Porque sucesso desperta inveja, e tem gente que não suporta ver os outros crescendo. Era uma quinta-feira. À tarde, quando Camila apareceu de novo. Desta vez não veio sozinha. Trouxe Diego, um advogado e uma oficial de justiça. Ricardo Santos? Perguntou a oficial. Sou eu. Intimação. A senhora Camila Santos está requerendo a guarda das crianças. O senhor tem 15 dias para se defender na justiça. O papel tremeu nas mãos de Ricardo. Guarda das crianças?
Depois de tudo que passou, depois de tudo que construiu, Camila ficou ali, parada na porta da pamonharia Próspera, vendo o movimento. Os funcionários, o sucesso que Ricardo tinha construído. Agora tu quer voltar, disse ele, a voz baixa, mas carregada de dor. Agora que eles estão bem, agora que construí algo para eles. São meus filhos também, Ricardo. Tenho direitos. Direitos? Ricardo quase gritou. Que direitos? Tu abandonou eles. Tu foi embora quando eles mais precisavam. O advogado de Camila se intrometeu. Senhor Ricardo, tecnicamente, ela é a mãe biológica. A lei... Ricardo explodiu. A lei não estava aqui quando eles choravam. De fome. A lei não trocou fraldas, não curou febres, não perdeu noites de sono. As crianças chegaram da escola nesse momento. Viram a mãe ali, o pai nervoso. A tensão no ar. Sofia se escondeu atrás de Ricardo. Miguel segurou na mão do pai. Os gêmeos correram para dentro da loja. O bebê João, agora com 3 anos, não entendeu nada, mas sentiu o clima pesado. Meus filhos, disse Camila se ajoelhando. Mamãe voltou. Mamãe tá aqui para cuidar de vocês. Tu não é nossa mãe, disse Sofia firme. Nosso pai é nosso pai e nossa mãe. Miguel completou. A gente não precisa de tu. Camila começou a chorar. Vocês vão entender quando crescerem. Mamãe errou, mas ama vocês. Amor? Ricardo riu sem alegria. Tu quer saber onde estava teu amor quando Sofia teve febre alta e quase morreu? Quando os gêmeos passaram fome? Quando Miguel teve que virar homenzinho aos 7 anos porque não tinha mãe para cuidar dele? Naquele momento, observando a cena, Ricardo entendeu que a luta da vida dele não tinha acabado. Na verdade, a batalha mais difícil ainda estava por vir. Meu povo, aqueles 15 dias foram os mais angustiantes da vida de Ricardo. Durante o dia, tentava manter a rotina normal. Trabalhar na pamonharia, cuidar dos filhos, fingir que estava tudo bem. Mas de noite, não conseguia dormir, imaginando o pior pesadelo, ter que entregar seus filhos para Camila. Papai, a gente vai ter que morar com aquela mulher? Perguntou Sofia uma noite, subindo na cama dele. Não, minha filha, papai não vai deixar. Como tu tens certeza? Ricardo olhou para aquela menina que ele tinha criado, que tinha ensinado a ler, a escrever, que tinha cuidado quando estava doente, e respondeu com toda a convicção: porque tu é minha filha. Todos vocês são meus filhos, e ninguém vai tirar vocês de mim. O dia da audiência chegou como um pesadelo se realizando. Ricardo vestiu a única roupa social que tinha, um terno preto que comprou usado para a ocasião, e foi para o fórum com o coração martelando no peito. A sala era pequena, fria, cheirando a papel velho. O juiz, um homem de meia idade com óculos grossos, chamou o caso. Pedido de guarda das crianças Santos. Requerente: Camila Santos. Requerido: Ricardo Santos. Camila estava lá, arrumada com um vestido novo, maquiagem caprichada. Ao lado dela, Diego, o mesmo Diego que tinha sido compadre de Ricardo, que tinha comido na mesa dele, que tinha sido tratado como irmão. Meritíssimo, começou o advogado de Camila. Minha cliente é a mãe biológica das 5 crianças. Ela passou por um período de depressão pós-parto prolongada que a levou a tomar decisões equivocadas, mas agora está recuperada, com condições financeiras estáveis, morando com o senhor Diego, e deseja reaver a guarda de seus filhos. Ricardo sentiu o sangue ferver. Depressão pós-parto? O João tinha 8 meses quando ela abandonou, não. Era recém-nascido. O juiz perguntou: Senhora Camila, pode explicar por que abandonou as crianças? Camila começou a chorar, lágrimas que pareciam ensaiadas. Meritíssimo, eu não sabia o que estava fazendo. Era muita pressão, 5 crianças pequenas, o Ricardo sempre trabalhando fora. Eu tive um colapso emocional, mas agora fiz terapia, estou curada e quero recuperar o tempo perdido com meus filhos. E o senhor? O juiz se virou para Ricardo. Tem advogado? Não, meritíssimo, não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas tenho algo mais importante. Tenho a verdade. O juiz franziu as sobrancelhas. Continue. Ricardo se levantou, as pernas tremendo, mas a voz firme. Senhor juiz, essa mulher não abandonou meus filhos por depressão. Ela fugiu com o meu melhor amigo. Deixou uma carta dizendo que tinha encontrado o amor verdadeiro e que não aguentava mais ser mãe. Ele tirou a carta amarelada do bolso. Tinha guardado todos esses anos como prova. Aqui está escrito com a própria letra dela.
Não aguento mais ser mãe. Isso é abandono voluntário, não doença. O juiz pegou a carta, leu, e seu rosto ficou. Sério? Meritíssimo, continuou Ricardo. Eu criei essas 5 crianças sozinho. Eu que acordei de madrugada quando tinham febre. Eu que ensinei a andar, a falar, a ler. Eu que passei fome para eles comerem. Eu que trabalhei de sol a sol para dar dignidade para eles. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ricardo. Senhor juiz, eu não sou perfeito. Sou um homem simples, que mal terminou o primário. Mas amo esses filhos mais que minha própria vida. Eles são minha razão de existir. E onde estavam vocês? Virou-se para o Diego. Quando o bebê João estava com pneumonia e quase morreu. Onde estavam quando Sofia desmaiou de fome? Vocês estavam se divertindo enquanto eu chorava de desespero. O juiz interrompeu. Senhor Ricardo, as crianças têm sido ouvidas. Vou chamar a assistente social que conversou com elas. Uma mulher de meia-idade entrou na sala com um relatório. Meritíssimo. Entrevistei as 5 crianças separadamente. Todas, sem exceção, demonstraram amor profundo pelo pai e completa rejeição à figura materna. A criança mais velha, Miguel, chegou a dizer: meu pai é meu herói. Aquela mulher é uma estranha. A assistente continuou. A segunda criança, Sofia, quando perguntei se queria morar com a mãe, respondeu: mãe é quem cuida, não quem pare. Meu pai é meu pai e minha mãe. Os gêmeos nem se lembram da mãe biológica. E o mais novo só conhece o pai como referência. O juiz perguntou: e o aspecto financeiro? O senhor Ricardo possui uma pequena empresa próspera, casa própria, e as crianças estudam em escola particular. Elas têm uma vida estável e feliz. Camila tentou interferir. Meritíssimo, eu posso oferecer uma vida melhor. Com que dinheiro? Ricardo explodiu. Tu tá morando de favor na casa dele. Tu não trabalha, não tem renda própria. Quero usar meus filhos para se encostar numa vida confortável. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Vou deliberar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo orou em silêncio, pedindo forças, pedindo justiça. Depois de 15 minutos eternos, o juiz voltou. Após analisar todos os aspectos deste caso, o abandono voluntário da requerente, o carinho demonstrado pelas crianças ao pai, a estabilidade emocional e financeira proporcionada pelo senhor Ricardo e, principalmente, o melhor interesse das crianças, decido pela manutenção da guarda paterna integral. Ricardo caiu de joelhos ali mesmo no fórum, chorando de alívio. Seus filhos continuariam com ele. Além disso, continuou o juiz, considerando o abandono voluntário e o tempo decorrido, suspendo os direitos de visita da requerente até que as próprias crianças, quando maiores de idade, decidam se querem ou não ter contato com a mãe biológica. Camila gritou: isso é injusto, são meus filhos. Senhora, disse o juiz severamente, filhos não são objetos que se abandona e depois se recolhe. O senhor Ricardo é o pai legal, de fato e de coração dessas crianças. Quando saiu do fórum, Ricardo correu para casa. As crianças estavam na sala ansiosas com Dona Maria cuidando deles. Ganhamos, gritou ele entrando. Vocês vão ficar comigo para sempre. A festa que aconteceu naquela casa foi inesquecível. As crianças pulavam, gritavam, choravam de alegria. Vizinhos apareceram. Seu João trouxe refrigerante. Dona Maria fez bolo. Papai, disse Sofia abraçando Ricardo, agora a gente tem certeza. Tu é nosso pai e nossa mãe para sempre. 5 anos se passaram. A pamonharia do Ricardo virou rede, com 3 lojas na cidade. Ricardo casou com uma professora boa e simples que se tornou mãe de coração dos 5. Miguel se formou em administração e virou sócio do pai. Sofia montou um curso de culinária. Os gêmeos se formaram em educação física. João virou músico. E numa tarde de domingo, 15 anos depois daquele primeiro dia horrível, Ricardo estava no quintal da casa grande que construiu, vendo os netos brincarem quando Camila apareceu no portão. Ela estava velha, cabelos brancos, roupa simples, aparência humilde. Ricardo, disse ela, vim pedir perdão, não quero nada, não vou incomodar. Só quero que você saiba que reconheço o meu erro. Você foi um pai perfeito para eles. Ricardo olhou para a mulher que um dia amou, que quase destruiu sua família, e sentiu apenas pena. Camila, disse ele sereno, eu te perdoo não por você, mas por mim, preciso ter paz na alma. Ela se ajoelhou ali no portão como 15 anos antes. Posso ao menos saber como eles estão. Eles estão bem, muito bem.
Tenha uma vida linda, família unida, sucesso profissional. Tudo que você não conseguiu dar para eles. Ricardo chamou a esposa. Amor, conta para ela como nossos filhos estão. E enquanto ouvia sobre o sucesso dos filhos que abandonou, Camila chorava lágrimas amargas de arrependimento. Lágrimas que chegaram tarde demais. Quando ela foi embora, Ricardo ficou olhando para o céu estrelado, grato. Tinha vingado, não com ódio, mas com amor. Tinha criado 5 pessoas extraordinárias, que hoje chamavam ele com orgulho de pai. E a vida tinha lhe dado a maior vitória possível. O amor incondicional dos filhos que criou sozinho, transformando abandono em união, traição em lealdade, desespero em esperança. Porque no final, meu povo, o que importa não é quem te deu a vida, mas quem dedicou a vida para te criar. E Ricardo era, e sempre seria, pai e mãe dos seus 5 tesouros. Meu povo, que história de luta e vitória. Ricardo mostrou que ser pai vai muito além de dar o nome. É sobre dedicar a vida inteira para os filhos, ser forte quando eles precisam, ser escudo contra as dificuldades da vida. Agora me diga, quantas vezes você deixou o medo ou as dificuldades impedirem você de lutar pelos seus sonhos? Quantas vezes desistiu quando estava quase vencendo? Ricardo não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha apoio, mas tinha uma coisa que fez toda a diferença. Determinou que não ia desistir dos seus filhos. E você? Tá lutando pelos seus sonhos ou tá esperando alguém vir resolver seus problemas? Tá sendo o protagonista da sua própria vida ou tá vivendo como coadjuvante? A vida de Ricardo mudou quando ele parou de se lamentar e começou a agir. Quando transformou dor em combustível, abandono em motivação, desespero em determinação. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história inspiradora. E clica no vídeo que está aparecendo na tela. Do sofrimento ao amor, o milionário que a salvou de uma vida de miséria na roça, para continuar assistindo histórias que vão mexer com teu coração e te motivar a nunca desistir dos teus sonhos. Lembra, a vida não é sobre o que acontece com você, é sobre como você reage ao que acontece. E Ricardo nos ensinou que com amor e determinação é possível vencer qualquer batalha.